uma série de mensagens na carta aos Filipenses. Então você pode abrir sua Bíblia lá, não é Briba não, né? Sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, estamos no último capítulo de Filipenses. Lembrando o tema que nós escolhemos para essa série, né, de mensagens, série de pregação, Filipenses capítulo 4, versículo 4, que nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. E nós aprendemos na semana passada que esse regozijai-vos, essas palavras do apóstolo Paulo, né, é tipo dizendo adeus, né, regozijai-vos, né, em uma forma diferente, né, de dizer adeus, mas falando, ó, regozijai-vos, alegrai-vos, né, constantemente. E ele não sabia, né? Ele não sabia o futuro dele, mas mais para frente ele vai ser morto, né? O apóstolo Paulo, porque ele está preso quando ele escreveu esta carta. E, de certa forma, foi uma despedida mesmo, né? Para com eles, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Hoje, irmãos, estamos no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 9. Não sei, talvez a semana que vem a gente termina, né, a carta de Filipenses, não sei, mas primeiro tem que olhar o texto, né, ver o que Deus manda, se prega todo o restante, ou se divide ele, mas estamos aí no final. Capítulo 4, versículo 6 ao versículo 9, o tema, os irmãos já viram aí, a receita para vencer o quê? A ansiedade. O apóstolo Paulo dá a receita aqui, para nós vencermos a ansiedade. Vamos ler então o nosso texto. Os irmãos que podem se colocam de pé, em reverência à palavra do Senhor, a santa palavra do Senhor, que nos diz o seguinte, versículos 6 ao 9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto que vem realmente a iluminar nossos corações em um tema que todos nós temos lutas e todos nós estamos propensos a talvez a sucumbir mediante a ansiedade e inquietação. Fala conosco nessa noite, toca nossos corações e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Poder sentar? Então, a receita para vencer a ansiedade. A ansiedade é um mal que assola a todos nós. Talvez uns mais e outros menos. Mas todos nós estamos propensos a ficar ansiosos, a ficar inquietos por alguma coisa. É mais uma consequência do pecado que passou a fazer parte da vida humana após a queda de Adão. Então eu acredito pessoalmente que antes do pecado não haveria ansiedade. E isso o homem acabou herdando ou recebendo juntamente com a natureza pecaminosa. Por isso que temos tanta dificuldade, na verdade, muitas vezes quando nós temos decisões, quando nós temos problemas, nós ficamos ansiosos. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, é um mal. E como nós vimos na palavra do Senhor aqui, e tem outros textos também que nós vamos ler,
Nós não devemos, principalmente se somos salvos, principalmente se somos de Cristo, principalmente se o Espírito Santo habita no nosso coração, então nós não devemos, de maneira nenhuma, ficar ansiosos ou inquietos por qualquer coisa. Porque a ansiedade ou a inquietação, ela se torna uma distração, pois ao sermos rasgados, não é resgatados não, né? Rasgados ou despedaçados pelos problemas da vida e ofensas recebidas, nós perdemos o foco daquilo que nós devemos realmente fazer, daquilo que é importante, daquilo que vai nos dar certo prazer, ou pelo menos alegria verdadeira, quando nós deixamos a ansiedade ou a inquietação nos dominar. Em se tratando dos filipenses, lembrando que essa carta foi escrita aos filipenses, ou seja, a igreja que estava na cidade de Filipos, né, aos irmãos filipenses. Então, em se tratando deles, nessa carta, Paulo fala muito sobre a verdadeira alegria. Já falamos aí, já lemos os versículos, um versículo, né, tem outros falando sobre a alegria. E percebemos também que Paulo está combatendo aqui a ansiedade dos filipenses. Porque havia problemas na igreja. Havia discórdias, havia murmurações, contendas e até divisões, conforme nós vimos o apóstolo Paulo corrigindo aí, até os judaizantes, lembram deles? Né? E os outros também que estavam dentro da igreja, os inimigos da cruz de Cristo. Então havia as divisões na igreja e isso causava, logicamente, ansiedade nos irmãos. Havia falta de unidade. E lembra, eles ficaram sabendo da enfermidade de Epafrodito, que quase morreu, o apóstolo Paulo diz aí na carta. E quer mais ansiedade do que saber que o apóstolo Paulo está preso, sem saber se vai ser liberto ou se vai ser morto. Então, havia muitos motivos para ficar ansiosos, os irmãos filipenses, ficar inquietos. Por isso, no texto de hoje, Paulo nos dá uma receita para vencermos toda e qualquer ansiedade que nos assola. Mas quais são então os ingredientes dessa receita? Quantos irmãos aqui fazem bolo? Espera aí, levanta de novo as irmãs, deixa eu ver um negócio aqui. É que o irmão Antônio Marcos levantou a mão, né? Eu estou brincando com ele. Tem homens também que faz bolo, né? Eu não sei, eu sei cozinhar, mas bolo ainda não sei fazer, né? Mas o bolo ele vai ingredientes, não é verdade? E dependendo do bolo que fizer, se faltar um ingrediente, o bolo não fica a mesma coisa, não é verdade? Dá um problema. No caso aqui nós temos ingredientes para vencer a ansiedade e, no caso, não pode faltar nenhum. Então vejamos quais são os ingredientes. Primeiramente, a oração com gratidão. O primeiro ingrediente para a receita, ou da receita para vencer a ansiedade, é a oração com gratidão. O versículo 6 nos diz: não estejais inquietos ou ansiosos aí, né? Por coisa alguma. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Irmãos, a palavra de Deus, ela é clara em dizer que o cristão não deve ser ansioso ou inquieto por coisa alguma. Não é isso que diz no texto? Por coisa alguma, nada deve nos tirar a quietude ou a tranquilidade, nada. É o que a Bíblia nos diz, não fiqueis inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Jesus falou sobre isso. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 33, fique à vontade de abrir, nós não vamos ler, mas eu vou comentar. Jesus falou sobre isso e Jesus ali ele está falando sobre as coisas básicas da vida. Vestimenta, comida, para não ficar inquieto que Deus vai cuidar.
E são coisas que, principalmente se falta o dinheiro, não é verdade? A gente pode ficar inquieto, mas se Deus falou que vai cuidar, Ele vai cuidar. Eu já vi testemunhos e mais testemunhos de milagres, talvez até alguns irmãos aqui tenham algum testemunho de milagres, talvez não tinha nada, ou talvez estava acabando, ou talvez precisava pagar uma conta, ou a luz, ou a energia, não sei, e de repente Deus manda alguém lá na sua casa, levando alimento, ou levando uma oferta, ou depositando sua conta, não sei, mas tem muitos testemunhos que eu já ouvi sobre isso, porque Deus é fiel. Então nós não devemos ficar ansiosos por nada. Entendemos que são dois contextos diferentes, logicamente, né? O que Jesus falou e o que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Filipenses. Porém, a ordem é a mesma. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo aqui, a ordem é a mesma: não ser ansioso, não ficar inquieto, não deixar a ansiedade nos controlar. Sim, algumas vezes nós podemos preocupar. Aqui a Bíblia não está dizendo que não pode preocupar com nada, né? Deixa as coisas acontecer, estou nem aí. Não, não é isso. Nós sim temos uma certa preocupação e devemos ter, mas isso não pode controlar a nós de tal forma que percamos o sono, que causa-nos problemas de saúde, porque causa também problemas de saúde. Mas Paulo, ele nos dá a receita para vencermos esta ansiedade. E o primeiro ingrediente, irmãos, o primeiro ingrediente é orar. Ou, como os irmãos sabem, algumas pessoas talvez já me perguntaram, ou já... Mas como que ora, pastor? Principalmente novos convertidos, né, que acaba de converter, receber Jesus como Salvador. E aí pergunta, mas como que ora, né? A gente falou hoje na reunião sobre discipulados, né? Quando a gente fazia discipulado, muitos perguntavam, porque a gente pedia para orar, mas como ora? Orar é conversar com Deus. Como um filho conversa com o pai. E muitas vezes o filho, né, fala, papai, eu quero isso. Eu estou com fome. Né? Compra isso para mim. Machuquei, papai, me ajuda, não é? Então, é uma conversa com Deus a oração. Mas como deve ser essa oração, no caso aqui, no texto de Filipenses? Primeiramente, deve ser uma oração com gratidão. Gratidão é uma coisa que tem faltado bastante na vida das pessoas, até mesmo na vida dos filhos, ultimamente. O que tem de filhos ingratos aos pais, quando chegam a uma certa idade, é demais. Quando nós orarmos, precisamos chegar a Deus gratos, agradecidos pelo que Ele já fez em nossas vidas. Só quem tem um coração agradecido, irmãos, a Deus, por tudo, né? Por tudo que nós temos, até mesmo pelas dificuldades, devemos agradecer, a Bíblia nos ensina. Então, somente alguém que tem um coração agradecido a Deus por tudo é que está pronto para fazer novas petições. Talvez você orou por algo, Deus não deu. Talvez não era o momento. Talvez aquilo não ia se fazer bem. E aí você talvez chuta o balde, eu também não vou orar mais, né? Coração grato. Se Deus falou não, glória a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe melhor do que eu. E continua orando, conversando, pedindo. Mas a oração também não deve ser só com gratidão, mas também deve ser com petições e súplicas. Súplica aqui são pedidos insistentes e ao mesmo tempo humildes, feitos a Deus. A fé pode pedir, mas a fé nunca exige. O contrário, né, de que algumas ensinam por aí, né? Que você tem que exigir de Deus, né? Você tem que, Senhor, eu quero agora. Não, isso não é fé. Isso não é súplica. Isso é exigência. Então a fé, ela pode pedir, mas ela nunca exige. Pedir é confiar no outro. Exigir é confiar em si mesmo.
como sendo merecedor. As nossas petições precisam ser concedidas, conhecidas, como diz o texto, conhecidas diante de Deus. E, logicamente, lembrando outro texto, lançando sobre ele as nossas ansiedades. Você ficou curioso, né? 1 Pedro 5,7, caso você não lembrasse, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, ou seja, Deus, tem cuidado de vós. Irmãos, a ansiedade e a oração não podem andar juntas. A ansiedade e a oração não conseguem andar juntas. Se você está ansioso é porque você não está orando, ou pelo menos não está orando com fé. E se você está orando com fé, a ansiedade tem que sair correndo, ela não pode ficar ali junto. Nossas petições, sejam elas pequenas ou grandes demais, precisam ser levadas a Deus com uma confiança de filhos. Somos filhos de Deus, salvos em Cristo. Então precisamos levar essas petições a Deus como filhos. Seja pequena, né? Talvez podemos aí o testemunho do Leandro, né? Talvez você possa pensar algo pequeno. Talvez muitas vezes a gente nem ora, né? Não estou tão ruim assim não. É só uma febrinha. E a gente nem ora. Mas é o momento de orar. É o momento sempre de estar conversando com Deus. Eu já preguei, já falei uma vez, aquele que você busca primeiro é o que está sendo o seu Deus. Dá uma dorzinha de cabeça, você vai lá e pega dipirona, Neosaldina, né, e outros semelhantes. Você não ora. Então as nossas petições pequenas e grandes demais precisam ser levadas a Deus. Da mesma forma, muitas pessoas não oram por coisas grandes, porque acham que Deus não pode fazer. Isso Deus não vai fazer, não vou orar não. Mas Deus quer, não que Ele não saiba, mas Ele quer que você chegue até Ele, como filho amado, chegue até Ele e converse, e coloque as suas petições para Ele. Segundo lugar, ou seja, o segundo ingrediente da receita para vencer a ansiedade é a paz de Deus. Versículo 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Não deu sono não, né? A imagem que eu coloquei. Que personagem é esse? Pelo menos, quem é aquele homem ali? O que vocês me falam sobre ele? Quem é? Onde ele está? Soldado de uma guerra. E o que ele está fazendo? Tirando um cochilinho. Na guerra, tranquilo. Tá, depois você vai entender por que eu fiz essa pergunta. Irmãos, a paz de Deus é a tranquilidade de espírito que Deus aprova. E só Ele pode dar. Mas não podemos confundir com a paz com Deus, que nós recebemos após a justificação, conforme Romanos 5:1. Quando nós somos salvos, né? Ou seja, justificados em Cristo, antes, né, a ira de Deus permanecia em nós, então agora nós temos paz com Deus. Então não confunda. Nós estamos falando sobre a paz de Deus. Esta paz de Deus é o resultado de um coração agradecido, levando suas ansiedades a Deus, através da oração. Então, quando você ora, o resultado é a paz de Deus que vai preencher seu coração. Em segundo lugar, essa paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ou seja, ela oferece mais do que podemos imaginar. Ela é insondável. Ela está além do poder da mente humana atingir, entender ou imaginar. É uma paz que nenhum ser humano consegue explicar, e nem aquele que tem essa paz não consegue explicar, porque é algo, como diz, a paz de
Deus. É impossível a mente humana explicar como o cristão tem paz em meio a grandes lutas, em meio a grandes problemas, em meio a grandes enfermidades. Como? A nossa pergunta é: como essa pessoa está passando por tudo isso e ainda está em paz? Eu já vi de pessoas que foi visitar, crentes, né? Foi visitar o irmão na fé que estava no hospital, foi lá para, né, levar paz, né, tranquilidade, aconselhar, né, dar um pouco de conforto. Mas quando eu chego lá, eles são confortados. O doente que está lá no hospital conforta os que estão visitando, porque tem a paz de Deus. Então não tem como explicar isso. Mas é o ingrediente que vem depois da oração que precisa para vencer a ansiedade. E por fim, esta paz de Deus também guarda os corações e os sentimentos em Cristo Jesus. Agora vocês vão entender a questão do soldado. Ela guarda os corações. Aqui nós temos um termo militar que o apóstolo Paulo usa, que significa defender ou até mesmo montar guarda. Ou seja, a paz de Deus, ela é tipo uma fortaleza que impede ou defende a nossa vida interior, impede com que a ansiedade passe. Ela defende a nossa vida interior mental, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. É uma fortaleza nos defendendo contra todo inimigo que queira destruir esta paz ou até mesmo causar certa ansiedade ou inquietação. Que paz maravilhosa, não é verdade? Uma fortaleza. Terceiro lugar, o terceiro ingrediente para vencer a ansiedade é controlar os pensamentos. Filipenses 4, versículo 8 agora diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu ia brincar aqui com essa moça, né? Ia perguntar o que ela está pensando, mas eu resolvi já colocar direto aí, né? Mas ainda assim dá para perguntar, né? O que vocês acham que ela está pensando com esse sinalzinho aí? O que vocês acham? Com esses dois coraçãozinhos aí. Hã? Os jovens devem saber, ó. Ela está pensando, né, no amor, ou talvez no amado, né? E isso tem aí também, né, lá, tudo que é amável, né? Está aí junto com as virtudes do versículo 8. Mas vamos lá entender melhor. Os irmãos talvez tenham entendimento que a ansiedade, ela começa aonde? Pensamentos errados, não é verdade? Você começa a pensar besteira, né, em outras palavras. E ela começa no pensamento e é alimentado quando os nossos pensamentos estão descontrolados, ou seja, nós deixamos todo pensamento ruim entrar e faz aquela festa, pelo menos para tirar a nossa paz. Por isso o apóstolo Paulo nos dá 8 virtudes para preencher, para nortear os nossos pensamentos. A saúde mental é muito importante. No caso aqui, a saúde mental, eu quero dizer com relação ao pensamentos sadios. Isso é muito importante para vencer a ansiedade. Não podemos, irmãos, aceitar qualquer pensamento em nossas mentes, principalmente pensamentos que vão nos causar tristeza. Tentar dar uma ilustração. Talvez você também sinta o mesmo, não sei. Você já perdeu algum ente querido? Eu perdi minha mãe, né, 1 ano e pouquinho. E toda vez que eu penso nela, irmãos, que eu lembro que ela não está mais aqui,
Não vou falar mais não, senão vai ficar difícil aqui de falar, né? Isso causa tristeza, dor. O que eu faço automaticamente quando vem? Não que eu não quero lembrar dela, mas eu não quero lembrar que ela não está aqui. É isso que eu não quero. Mas a lembrança dela eu tenho sempre. Mas quando vem esses pensamentos ruins para causar tristeza, eu logo tiro. Eu mudo, penso em outra coisa. Eu não vou ficar alimentando isso para causar uma tristeza, de repente uma inquietação, talvez até um certo desânimo ou depressão, não sei. Muitas pessoas, né, ficam depressivas após perder alguém muito querido. Então, eu não vou alimentar esse tipo de pensamento. É só um exemplo. Por isso, então, devemos pensar, conforme diz a palavra de Deus aí, em tudo que é verdadeiro, ou seja, nobre, honrado. Também em tudo que é honesto, ou seja, digno de respeito. Em tudo que é justo, ou seja, reto ou correto, né? O contrário de errado. Tudo que é puro, ou seja, imaculado, sem mistura, sabe? Já viu o ouro puro? Não, né? Eu também não. Eles dizem, né, que vale muito, né? Principalmente quando é puro, né? Ou seja, não tem mistura. Tudo que é amável, a moça lá estava pensando, né? A imagem, né? É aquilo que inspira amor, ou que inspira você a amar. Então, esses tipos de pensamento tem que estar em nossas mentes. Tudo que é de boa fama, ou seja, bendito, exaltado, e não o contrário, por exemplo, mal falado ou maldito, né? Aí a Bíblia diz aí, se há virtude aqui no caso é excelência moral cristã. Então, se há isso, pense. Se há louvor, ou seja, se você pode louvar a Deus por aquilo, se aquilo te faz louvar a Deus, então pense nisso. Esses são só uns exemplos, tem outros pensamentos bons que a gente pode pensar, né? Tem muitos. Mas os exemplos aqui que o apóstolo Paulo diz, ou seja, nós devemos controlar os nossos pensamentos. Senão, a ansiedade ela vai nos dominar. Ela vai realmente ganhar força com pensamentos errados. E por último, o último ingrediente para vencer a ansiedade é praticar os ensinamentos bíblicos. Praticar aquilo que a Bíblia diz. O versículo 9 nos diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha que interessante, na maioria das vezes, quando somos dominados pela ansiedade, inquietação, é quando deixamos de praticar os ensinamentos bíblicos recebidos. Talvez você já ouviu várias mensagens, até mesmo sobre ansiedade, inquietação, depressão. Eu preguei aqui, né, várias mensagens sobre depressão. E talvez você não praticou. Você não colocou em prática. Então, logicamente, a Bíblia nos dá a receita, não só aqui, mas em outros lugares, de como nós podemos sempre vencer ansiedade, inquietação ou qualquer outro tipo de problema que venha nos entristecer. Mas muitas vezes nós não praticamos. E aí nós entramos em certas situações ou certos sentimentos porque esquecemos do que aprendemos. É quando deixamos de ter exemplos verdadeiros também de pessoas que vencem a ansiedade a cada dia. Por exemplo, talvez você conhece alguém que tinha tudo para ser ansioso, mas não é. E você pode então olhar para essa pessoa e isso lhe dará forças para você também ser igual a ela. Se ela pode ser, você também pode. Mas, na maioria das vezes, quando somos dominados pela ansiedade, é porque esquecemos da Bíblia. Esquecemos que tem pessoas que passam por coisas até piores do que nós e ainda assim estão em paz, estão alegres, estão de bem, tanto com a vida quanto com Deus.
O problema, conforme os irmãos aí na última frase, é que nós focamos em nós mesmos. E quando você foca em você mesmo, o que você não tem, o que você perdeu, o que você nunca vai ter, isso é um grande problema. E isso vai causar ansiedade. O apóstolo diz aqui que os filipenses deviam praticar o que eles aprenderam como discípulos. Eles deviam praticar o que eles receberam por contínuos, vários ensinamentos do apóstolo Paulo. Eles deviam praticar o que eles ouviram do apóstolo Paulo em conversas, né? Conversando. Sempre na conversa nós ouvimos muitas vezes uma palavra, né, que nos anima, ou pelo menos algo ali, um exemplo, um ensinamento. E ele diz que eles deveriam praticar o que eles viram através do exemplo de vida do apóstolo Paulo, como discípulo e também apóstolo de Cristo. Agora, quem conhece Paulo sabe que Paulo tinha plena autoridade para fazer essa exortação e dizer essas palavras. E até mesmo se colocando como exemplo, né? Porque o apóstolo Paulo passou por várias situações. E situações terríveis. Um certo momento, apedrejaram ele e arrastaram ele para fora da cidade pensando que tinham matado. E depois ele voltou a si ou ressuscitou, não sei, porque nem ele sabe o que aconteceu também, né? Ele comenta essa situação numa outra passagem. Ele volta, é o mais interessante, ele volta lá para dentro da cidade, onde apedrejaram ele. Se fosse algum de nós, né, talvez teria corrido, né? Eu vou voltar mais lá não, né? Ele volta lá para a cidade. Então ele passou por situações terríveis e era perseguido. Como eu disse, foi apedrejado, foi preso, foi chicoteado. Sabe onde ele foi chicoteado? Lá mesmo. Em Filipos, lembra? Lembra a introdução da carta que nós demos? Como que a igreja começou? O carcereiro, né? Tem outros, mas agora eu não lembro nomes. Mas foi desse jeito que a igreja começou. Então, ele tinha plena autoridade de falar o que ele estava falando. O apóstolo Paulo não olhava para si mesmo, mas ele disse aqui na carta que ele olhava para o alvo da soberana vocação em Cristo. Então, ele queria realmente alcançar esse alvo. Então ele não tinha tempo para ficar perdendo com coisas que não davam certo, com enfermidades, com prisões, como ele estava preso. Queria alcançar o alvo. E isso não tirava a sua ansiedade. O resultado de praticar os ensinamentos bíblicos recebidos será de possuir não só a paz de Deus, mas diz aí o versículo, nós temos a certeza de que o Deus de paz, não só a paz dele, mas o Deus de paz, o próprio Deus de paz, estará conosco. E Paulo sabia disso, como eu disse, ele passou por várias situações. Uma certa vez ele estava num barco, sendo levado preso. Talvez a gente imagine que ele estivesse um pouco aí cabisbaixo. Mas quem aparece no barco para falar com ele? O Senhor Jesus. Aparece e fala, não acabou não. Tem mais. Desanima não. Tem mais para você fazer. E aí fala que vai ter um naufrágio, né? Mas ninguém vai se perder, né? E realmente acontece. Os irmãos conhecem essa passagem, né? A Bíblia nos diz também em Tiago, o apóstolo Tiago também escreveu em Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, praticar os ensinamentos bíblicos é um ingrediente chave
para vencer a ansiedade. Concluindo então, não tem pergunta melhor do que perguntar a você se você tem sido ansioso. Se você tem ficado inquieto por alguma situação ou várias situações da vida, tem ficado preocupado demais com tudo, talvez. Então eu digo a você, conforme nós aprendemos a receita para vencer a ansiedade, lance sobre Deus as suas ansiedades em oração. Converse com Ele, com o coração agradecido. Senhor, o Senhor é bom demais para mim, é muito melhor do que eu mereço. Mas isso está acontecendo, Senhor, eu estou sentindo isso. Toma, é do Senhor. Fica com o Senhor, tira isso de mim. Não quero mais pensar nisso, não quero mais sentir o que eu estou sentindo. E a gente sabe, como nós aprendemos, você vai experimentar a paz de Deus, uma paz tão poderosa que é impossível de explicar. Tão poderosa que não tem como a gente explicar. Controle seus pensamentos, tirando todo pensamento que lhe causa ansiedade e deixando somente os pensamentos que lhe fazem bem. E pratique os ensinamentos bíblicos recebidos e viva como cristãos que não se deixam levar pela ansiedade. Amém? E com certeza, que o Deus de paz esteja com você. Vamos colocar de pé e vamos orar.